E aí pessoal, tranquilo, beleza? Espero que sejam todos muito bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como eu deixei uma enquete aí no canal e o processador que vocês queriam ver que a gente fizesse uma atualização testando aí os jogos aí mais novo e os jogos também mais antigos aí, fazer uma bancada de teste com o Ryzen 5 5600 GT, utilizando aí o próprio gráfico integrado. E aqui a nossa configuração está aqui na seguinte, tá? Nesse vídeo eu fiz aí, eu dei aí um upgrade, eu forcei, né, o processador, fiz aí um PBO, aumentei o clock do processador e aumentei também a Vega para ver se a gente tem um ganho de desempenho nos jogos aí. O vídeo tá muito bom e assim, tem muitos jogos para a gente testar. Free Fire, o Alan Wake eu não consegui funcionar, Valorant, Spider-Man, Black Myth Wukong, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk, Warzone, Call of Duty Warzone, PUBG, GTA, Fortnite, CS2, Resident Evil 4, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima. Então fizemos vários testes na configuração Ryzen 5 5600 GT, placa-mãe B550M Aorus Elite, memória 2x16 a 3200 MHz e na placa de vídeo a GPU que é integrada ao processador. Aqui vocês verem o clock da Vega 7 2.100 MHz, né? Eu vou reiniciar a máquina e vou mostrar as configurações que eu fiz na BIOS para mim chegar nesse desempenho. E aqui eu ativei o Resize Bar, mas aqui eu não sei se é algum bug, eu não sei, não tenho o Resize Bar ativado. Aqui pessoal, eu estou na BIOS da minha placa-mãe. A placa-mãe que eu estou utilizando é uma B550 Aorus Elite e eu fiz aqui um PBO, né? Eu vim aqui ó, no overclock e fiz aqui, coloquei aqui Advanced, Manual, 110, 100, 70, 30, 30, Precision Boost, Overdrive Escalar, Manual, 1x, Curve Optime, eu coloquei aqui 15, negativo 15, e aqui em CPU Boost, né, nós colocou aí positivo, e eu fiz um 200 MHz, né, no clock da CPU e 200 MHz na GPU. Foi essa configuração mais ou menos que a gente fizeram. Ativamos o XMP, então praticamente aí foi a AMD Overclock, aí ó, foi essa configuração que a gente fez, 110, 100, 70, 30, 30, manual 1x, no Curve Optime 15 negativo, e nós colocou aqui 200 MHz a mais na CPU, no clock da CPU e no clock da GPU. Foi essa configuração que eu fiz. Aqui eu vou até mostrar para vocês como eu ativei, né? Eu ativei, ó, aqui eu coloquei 8 GB dedicado e ativei aí o Resize Bar, Enable e Out. Ativei, mas mesmo assim não sei se é algum bug ou não sei por que não. Então pessoal, agora a gente vai fazer os testes nos jogos. Já peço o like de vocês que ajuda demais em nosso conteúdo, e se não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos e nem perder as nossas lives, e bora lá para os testes. E aí pessoal, testando aí o CS2 com o Strike 2, as configurações gráficas aqui nós colocamos aqui em 1080p, com tudo no baixo, utilizando aí o FSR em modo desempenho para a gente aí alcançar aí o máximo de desempenho na Vega 7 overclockada, né? Overclockada não, com PBOzinho, com um pequeno aí acréscimo de 200 MHz, tanto na Vega 7 quanto no clock do processador. E para segurar isso tudo, nós está utilizando um Watercooler Kozai H100, beleza? E aqui nós temos aí uma média de 100 FPS em 1080p. Nós está aqui no mata-mata, a sala aqui no CS2 está cheio, tá cheio, né? E gargalos, aqueles stands, que as travadinhas não tá rodando bem liso. Ó, tá rodando bem liso, até com a sala cheia aí, tá rodando aí bem liso no CS2. Eita. Ó, tá se mantendo entre 80 a 100 FPS, rodando bem liso, entregando aí um bom desempenho aí. Dá pra brincar tranquilo até você colocar uma placa de vídeo aí no CS2. O clock da GPU tem 2100 MHz e o clock aí do Ryzen, tá aí em 4850 MHz. Alguns núcleos aí mais baixo e alguns núcleos aí mais alto.
e tá entregando aí até com desempenho, um desempenho aceitável para a Vega 7. Deixa eu colocar aqui também 720p, testando também 720p com tudo no baixo, com FSR. Vamos ver qual é o máximo de FPS que a gente consegue nessa configuração. E aí em 720p o FPS subiu um pouquinho, você já tá pegando lá 120, alguns picos aí 130 FPS. O processador trabalhando em 40% de uso e a Vega ali ficando ali em 70, 80%. Deu uma folguinha para a Vega, só que o gráfico também aqui ficou bem, piorou bastante, ficou bem ruimzinho em comparação a 1080p. Para quem gosta aí de jogar competitivo, né? Competitivo, eu vou testar também aí o modo competitivo, a configuração gráfica competitiva, para ver como é que fica. E testando aí também 1280 por 1024, 4x3, tudo no baixo, utilizando aí o FSR em modo qualidade. Cara, 720p tava pegando um FPS mais alto, mas aqui, né, quem joga em modo competitivo, monitor de alta, tá dando para jogar. Com esse acréscimo que a gente deu aí na GPU e no clock da CPU, melhorou bastante, tá? E a temperatura tá ficando aí 60 graus. Isso aí que foi apenas um PBOzinho de leve. Vamos partir aí para outros jogos para ver como é que fica também em outros jogos. Agora, pessoal, testando aí o game que vocês me pedem bastante para testar. Já tomei vários bans aí, principalmente testando alguns modelos de placa de vídeo lá do AliExpress. As placas de vídeo já vê com bans, né? As placas de vídeo já teve alguma placa de vídeo que já vê que eu cheguei, quando eu fui testar, tomei um ban aí de 360 dias. Formatei o PC, coloquei outro Windows e isso resolveu. Aqui nas configurações gráficas do jogo, eu estou aqui utilizando aqui, 1080p, e o game tá na qualidade baixa, qualidade normal, qualidade baixa, 1080p qualidade baixa. Eu dediquei aqui 8 GB para memória VRAM. Beleza, eu coloquei aqui 8 GB para memória VRAM. A gente vê ali, na CPU 5 e CPU 6 tá ficando mais com clock lá 4850 MHz, enquanto os outros clock tá variando entre 3.800 a 4.850 MHz. Tá me entregando aí um frame time bastante liso e eu tô tendo pico entre 40 a 60 FPS. Dentro do carro pesa mais, fora do carro é mais leve. Tá, então aqui nesse caso aqui, você consegue chegar próximo dos 60 FPS, e qualquer coisa ali for jogar em 900p, 720p, consegue ter uma margem melhor. O processador está com a temperatura 62 graus, consumindo aí 34% de uso. O uso da memória RAM tá pegando aí uns 14 GB e o uso da memória VRAM tá pegando aí uns 5 GB. Aqui dá para brincar por enquanto, né? Ficando próximo dos 40 a 60 FPS tranquilo. Esse servidor que eu testo aqui é bem pesado. Esse horário que eu tô testando, por exemplo, aí tem mais ou menos aí uns 1000 plays, entre 800 a 1000 plays. Ele fica entre o terceiro, mais ou menos, como mais play. E a gente sabe, jogos aí, como quanto mais mod e quanto mais play, mais vai pesar. Longe lá da praça, daquele local que pesa, nós chegou ali, nós teve um pico aí de uns 60 FPS. A GPU tá pegando ali seus 70, 80% de uso. Olha como é que a cidade tá movimentada. Olha como é que a cidade tá movimentada e a gente tá variando entre 40 e 60 FPS.
Agora, pessoal, testando aí o Resident Evil 4 Remake, aqui eu tive que abaixar um pouquinho a resolução, né, porque é um game pesado, mesmo aí a gente dando esse boost aí, ele não tava conseguindo pegar aí no 1080p, pegar um FPS legal, então abaixei ele aqui para 720p, coloquei o FSR em modo qualidade e restante aí tudo no baixo, e vamos ver como é que o game, ó. E aqui a gente consegue brincar tranquilo com a média de 40, entre 40 e 50 FPS. Esses locais que eu testo aí do benchmark, eu sempre falo que são os locais que mais pesa, né? Os locais que mais pesa dentro do game. É uma pena o Resident Evil 4 não ter o Frame Generation, né? O gerador de quadros. Tem o AFMF. Mas não, nesse processador não tem um AFMF não. Nesse processador aqui, não, nesse processador não tem não, um AFMF não. Mas seria interessante se tivesse, né? Pra gente poder aí ganhar um pouquinho de desempenho, né? Ganhar um pouquinho aí de FPS. Mas tá assim, eu consigo brincar em 720p, acredito até o 900p utilizando o FSR tranquilo. Não tá dando travada, instantes, quedinhas de FPS. O FPS tá se mantendo constante. Lembre-se que se você tiver aí 32 GB de RAM, um Dual Channel, você vai ter mais estabilidade se você tiver com 16, né? Principalmente nesses jogos mais pesados, né? Você vai ter mais estabilidade. 16 GB, esses jogos aí mais leves, você vai conseguir rodar tranquilo. Os jogos mais pesados, você vai precisar fazer uma otimização. Aqui tá rodando tranquilo, ó, o consumo da RAM ali da VRAM tá em 4 GB, consumo da RAM 11 GB, VRAM 4 GB, a RAM 11 GB no Resident Evil 4. Agora, pessoal, testando aqui também o Ghost of Tsushima. Aqui eu tive que colocar em 900p, utilizando o FSR 3 em modo qualidade, mais o gerador de quadros. Dá para brincar também, mantendo um FPS legal. Esses jogos aí que tem FSR dentro do jogo, isso daí dá um boost, né? Ajuda demais nos games, principalmente quem tá aí com a configuração ou com gráfico integrado, ou até mesmo aí com a placa de vídeo mais de entrada, ou quer rodar também resoluções mais altas, né? O gerador de quadros dá você consegue isso, dobrar o FPS. Deixa eu olhar aqui, ver se eu consigo, se não vai bugar. Quando eu vou na configuração do jogo, o jogo fecha, tá crashando, tá? O jogo fecha sozinho com essa configuração, mas a gente conseguiu aí uma média aí de 50 FPS na configuração que a gente colocou. Agora testando também o Cyberpunk 2077. Aqui o que nós fizemos, nós colocamos aqui em 1080p e estamos utilizando aí o FSR em modo desempenho para ter o máximo de FPS. Deixa eu mostrar as configurações para vocês verem, ó. 1080p, os gráficos aqui tá tudo no baixo, utilizando o FSR 2.1, né, em modo desempenho, que aqui praticamente está renderizando o jogo numa resolução mais baixa para entregar uma resolução mais alta, e está se mantendo 38 FPS, se mantendo aí na média de 38 FPS. Dá para brincar, né? Dá para brincar, principalmente se você tiver em monitor HD, monitor 900p, você vai ter uma experiência legal jogando aí com controle, né? Ó, assim, nós não temos aquelas quedas de FPS, aqueles instantes, tá se mantendo ali 38 FPS. Lembrando que é o recomendado você utilizar SSD, não HD. Beleza? HD, não existe apenas gargalo entre a placa de vídeo, CPU e GPU. Também existe o gargalo no armazenamento, principalmente nesses jogos mais novos ou jogos aí competitivo que exige, né, existe uma demanda maior de velocidade, né, que querendo ou não aí, antigamente a gente sofria muito com ping.
com ping cada ano que passa. Isso daí já tem melhorado bastante. E aqui, assim, então, tá montando um PC, dá prioridade, já compra um SSD, tem SSD SATA, tem SSD M2, tem vários tipos aí de SSD, várias marcas, então dá prioridade. Até que se você for comprar um HD hoje, um HD de 1 TB vai custar aí na média de uns 300 conto, e um SSD de 1 TB aí vai custar aí nessa média, vai ser um pouquinho mais caro, mas isso daí vai ser recompensado com a sua eficiência em jogos e até para iniciar o Windows. Pessoal, agora testando aí o Kong, né, jogão dos games aí, que teve aí uma excelente, né, bateu recorde atrás de recorde. E aqui a gente tá testando aí no gráfico integrado, e bizarro que roda muito bem, tá? O Kong aí, a gente tem aí a presença aí do gerador de quadros, tanto aí do FSR quanto nativo dentro do próprio jogo. Na minha opinião, eu prefiro utilizar o gerador de quadros TSR, que eu sinto aí que eu tenho mais qualidade. Aqui escalonamento eu coloquei 69%, TSR com o gerador de quadros e tudo no baixo, e aqui nas texturas eu coloquei no médio para a gente ter um jogo mais bonito. E assim, mesmo no baixo tá legal, mesmo no baixo aí eu tenho aí uma boa qualidade, né? 1080p, uma boa qualidade. Deixa eu ligar aqui o MSI Afterburner. Eita, ó, com MSI Afterburner, 1080p no baixo, escalonamento ali 69%. Tipo, se você estivesse utilizando aí um FSR, renderizando o jogo na resolução menor para entregar um 1080p, e a gente tem aí uma média de 52 FPS. Bizarro você jogar com um gráfico integrado de um processador que praticamente é uma placa de vídeo ali com nível de desempenho, uma GT 1030, ou uma RX 550, RX 560, mas o processador aí, o nível de um Ryzen um pouquinho a mais de um 5500, né, um Ryzen 5 5500, interessante. E uma máquina dessa aí você vai com 32 GB de memória RAM, você vai gastar em torno aí de uns 2.200, se aproveitar as promoções lá do AliExpress, como comprar memória e SSD lá, mais alguma coisa, até uma plaquinha mãe, se você encontrar aí barata, você pode até economizar mais, beleza? E é um processador aí que vai funcionar muito bem com a B450, A520 ou B550. Deixa eu ver se eu chego aí numa luta, né, pra gente ver como é que fica nas lutas. Deixa eu ver se eu chego aqui, se eu alcanço, se eu vejo aqui algum boss pra gente lutar, pra gente ver se o FPS cai muito, né, como é que fica o FPS nas lutas. Cara, tá legalzinho. O processador tá ficando com uma boa temperatura aqui. Nós tá utilizando o water cooler. Cara, tá legal, tá legal. Cadê um carinha aí? Será? Ali eu vou ter algum carinho para me lutar contra. Vamos ver se nos combates a gente perde muito FPS. Ó, nas lutas tá se mantendo aí 40 FPS. Cara, dá pra brincar tranquilo, tá? Ó, usar os golpes. Dá pra brincar tranquilo. Dá pra brincar tranquilo. Agora, pessoal, brincando aí também o Fortnite no modo desempenho. Aqui nós colocamos aqui o 1080p modo desempenho, na resolução de renderização 100% e a qualidade tudo no baixo, visando aí, tentando alcançar aí o máximo de FPS. Teve alguns picos aí com o FPS ficou ali 200, 218. Olha lá, tem alguns picos que o FPS fica mais alto, né? Só que tá ficando uma média de 138 FPS. Talvez aí num combate, numa luta, no X2, X1,
esse FPS fica aí nas casas aí dos 100 FPS mais ou menos aí, dependendo do local. Deixa eu ver se eu consigo chegar em algum combate, fazer algum combate para ver quantos FPS que a gente que fica ali de média. Aí, cheguei, alcancei. Isso daqui parece ser um bot. É um bot. Ó, no combate aí ficou com FPS até legal, mantendo aí 160 FPS. Ali tem outro. Olha lá, tá segurando um FPS legal. Lembrando também, se você tiver aí memórias 3600 MHz, você pode ter um FPS melhor. Quanto melhor nos gráficos integrado, quanto maior é o MHz do seu processador, mais desempenho, mais FPS você pode alcançar. Aqui, pessoal, nós segurou uma média segurando 144 Hz, 1080p nativo, modo desempenho. Aquele bot tá correndo de mim, deixa eu buscar. Tava correndo de mim, nem busquei. Com certeza que é um bot. Então, God of War. Aqui no God of War eu precisei utilizar o FSR. Infelizmente, né? O game é pesado. Então eu precisei ativar o FSR. Deixa eu mostrar as configurações gráficas que tá aqui. Eu mostrar as configurações gráficas. 1080p, o FSR tá em desempenho, modo desempenho FSR, e a qualidade dos gráficos tudo no baixo. Vamos ligar aqui. Vamos dar uma brincadinha aqui. Deixa eu ligar o MS Afterburner, né? E conseguimos aí uma média aí de 35, 36, 37 FPS. Não tá no cenário tão legal. 30 FPS ali no Xbox 360. Dá pra brincar. Dá pra brincar, tá? Dá pra brincar ali. Ter uma experiência ali de um PS4. Seria um PS4, né? PS4 cravado a 30 FPS. Experiência próxima ali de um PS4. Alguns momentos até sobe um pouquinho mais de FPS. Agora testando aí também o PUBG, né? Um game que estressa bem o processador. O gráfico integrado, a placa até que estressa se você colocar aí mais alto. Mas estressa mais o processador do que muitas das vezes a GPU, a plaquinha de vídeo. Aqui eu deixei em 1080p e contudo muito baixo, né? Jogo competitivo. Acredita aí que o pessoal vai jogar mais, vai preferir ter mais FPS do que gráfico. E aqui também a gente tá com gráfico integrado, a gente não vai querer rodar o game aí no Ultra, né? E assim, nós temos aí uma média de 50 FPS. 50 FPS, alguns momentos nós pegamos 60, mas fica o tempo todo os 50, o frame time tá rodando liso. Não tô tendo nenhum problema com a otimização que eu fiz lá na BIOS da placa mãe, não estou tendo nenhum problema. O uso do processador tá em 30%, da GPU tá em 99%. Eu vou aplicar também um 720p. Deixa eu aplicar aqui também um 720p. Ó, apliquei um 720p. No 720p 80 FPS, subiu um pouco o FPS. Tem aí, se você tiver aí um monitor 75 Hz, né, um HDzinho, geralmente HD é 60 Hz, né? Então aí, né, 80 FPS, um 720p, 1080, 50 FPS. Dá para brincar, dá para divertir. Dá para divertir tranquilo, até você né, montou uma configuração dessa, até você colocar uma placa de vídeo, dá para você jogar muitos jogos aí, tanto aí variar em jogos competitivos quanto jogos campanha. Encontrei um play aqui, eita,
Tem nega aqui dando pipoco. Deixa eu ver se eu consigo dar uns pipocos nesse. Cadê ele? Cadê ele? Deitei ele. Deitei ele com gráfico integrado. Spider-Man Miles Morales. Deixa eu dar uma olhada aqui nas configurações gráficas do Spider-Man. Spider-Man aqui nós colocamos aí 1080p utilizando aí o Upscale FSR 3 em modo qualidade, mais o gerador de quadros. Jogos aí que tem um gerador de quadros aí, você não vai ter problema jogar eles em 1080p ou até mesmo 900p mantendo aí 60 fps. Aqui em 1080p se mantém a 47, 48. O jogo aí tá rodando lindo, lindo, né? Para um gráfico integrado, lindo para um gráfico integrado, né? Mesmo no baixo aí, tá uma qualidade aceitável. A GPU 98, processador 38%. Ó, nos nossos testes aqui, mesmo processador com boost, né? GPU com boost, tudo com boost. O processador com clock 4850 MHz. Nós tá mantendo o processador 60 graus. Isso é muito bom. Mas lembrando que nós estamos utilizando um watercooler, beleza? Esse processador ele é mais quente, você tá vendo aí a temperatura dele mais fria, mas é por conta aí da gente utilizar um watercooler. Se a gente for estressar aí em benchmark, estressar no R23, por exemplo, a gente vai pegar aí uns 77, 80 graus tranquilo nesse processador, com todos os núcleos aí, todos os threads aí a 100%. Em jogos, ele, dependendo aí, se você tiver uma refrigeração, um air cooler melhor, ele vai segurar. Agora, em benchmark, ele vai esquentar mesmo. Horizon Forbidden West. O Horizon Forbidden West, nós precisamos aí de utilizar os recursos, as tecnologias, e também abaixar a qualidade gráfica, né? Abaixar a resolução. 720p, utilizando o FSR em modo qualidade, os gráficos tudo no baixo do baixo. E aqui deixa eu ativar, ó, e aqui a gente consegue dar uma brincadinha no jogo, mas com a resolução 720p, com o gerador de quadros FSR em modo qualidade, nós conseguimos aí uma média de 40 fps. Processador até 60 e quase 70% de uso, 64 graus. Cara, tem alguns momentos aí que a imagem fica bem degradada, tá? Tem alguns momentos que a imagem fica bem feia. Ó, de longe você nem consegue. Tem os inimigos ali virando pirueta, você nem dá pra brincar, pessoal, mas você não vai ter aquela satisfação em jogar o jogo, principalmente Horizon Forbidden West, que é um game aí que tem uns gráficos insanos. Eu acho esse game aí tem uns gráficos muito bonitos, e olha que não tem nem um Ray Trace, né? O Red Dead Redemption 2 720p, texturas no Ultra, o restante todo no baixo, médio, baixo, sem o FSR. Vamos ver como é que o game vai ficar aqui. Testando agora o Red Dead Redemption 2 720p tudo no baixo, nós conseguimos aí uma média de 44, 45. Lembrando, não estamos utilizando o FSR, está aí no 720p praticamente nativo. E assim, nós tá testando aqui na cidade, né? Pesa, ó,
Uma coisa que eu tenho observado em fazer meus testes, essa configuração aqui, o consumo é bem baixo, 100 watts. 100 watts, você vai ter um PC aí que vai rodar alguns joguinhos, vai dar para divertir bastante e o consumo bem baixo aí no final do mês aí, praticamente você nem vai sentir isso na sua conta de luz. A GPU tem 100% de uso e a plaquinha de vídeo, né? O processador 35% de uso, 52 graus com esse water cooler que a gente está utilizando. Vale a pena assim, você investir no water cooler bom, né? Um water cooler melhor. Fica de olho nas lives das lojas, lives como Terabyte, Pinchal, Kabum, e também sempre tem lojas novas fazendo algumas promoções em live. Fica de olho que muitas das vezes você pode estar economizando, ao invés de pagar aí 200, 300 no air cooler, né, no AG400 ou AG400 Pro. Talvez você consiga pegar um water cooler nessa faixa de preço. Até um de 120 mm de boa qualidade já dá conta de segurar frio esse processador. Agora, pessoal, testando aí o Warzone. O Warzone aqui eu coloquei aqui nas configurações gráficas tudo em 1080p utilizando FSR 1.0, 59 resolução e renderização, tudo no baixo aí, tentando aí alcançar aí o máximo de FPS nessa configuração, lógico, sem um frame generation. Nós tá conseguindo aqui aproximadamente uns 50 FPS. A veguinha aí 1080p tá conseguindo. Eita, já consegui pegar um aí. Nossa, aí não deu não. Aquele que tava distraído, a gente conseguiu abater ele, mas esse que veio de frente aí não deu não, né? Pessoal, tá pegando aí bem próximo dos 60 em 1080p. Se a gente colocar em 900p ou 720p, talvez a gente consiga um FPS mais legal, mas eu vou preferir aqui ficar aqui porque tá dando para jogar tranquilo, tá? Tá dando para jogar, tá dando para brincar travadinho aí, instantes, quedinhas, dá para divertir aí, tranquilo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, o que você está achando do desempenho dessa máquina. Deixa aí nos comentários, deixa eu saber o que você está achando do desempenho desse processador com esse boost, né? Com esse clock a mais, e se ele está mantendo aí um bom desempenho. E aqui, pessoal, nós conseguimos brincar tranquilo, mantendo aí 50, 55 FPS. O processador tá ficando ali praticamente ali, a maioria dos núcleos, 4816 MHz, 4816 MHz, clock GPU 2100 MHz. Temperatura da GPU ou da CPU, que os dois praticamente compartilham o mesmo chip, né? Então tá se mantendo aí a temperatura aí 63, 60 até 64 graus. Dá para brincar tranquilo, tranquilo nesse PCzinho, dá para se divertir bastante. Vários jogos que a gente tem testado aí rodou aí. Abriu o jogo, rodou, né? Abriu o jogo, rodou, mas a gente conseguiu abrir o jogo, conseguiu rodar e se manter aí muitas configurações entre 40, né? Entre 40 a 60 FPS. Daqui a pouco eu vou ver também como é que se sai essa configuração no game aí Clayton God of War do PS3, né? Utilizando o emulador do PS3. Daqui a pouco a gente testa para ver aí se a gente consegue rodar bem o jogo. O que acontece em jogo em emulador, principalmente emulador do PS3? O emulador do PS3 ele vai forçar o processador. Ele vai forçar bem o processador. Vamos ver se esse overclock que a gente fez nesse overclock PBOzinho, esse boost a mais que a gente fez no processador, se ele não vai chegar a uma temperatura de reiniciar a máquina. Nos testes que eu tenho feito aí, o PC tá levando muito bem, tá indo super de boa. Ó, o Warzone aqui, galera, ó, a estabilidade do jogo, olha o desempenho. Então dá para brincar tranquilo, próximo dos 60. Agora vamos aí para um próximo jogo.
Agora, pessoal, testando aí o Free Fire. Free Fire no emulador, né? Está testando aí o Free Fire. Aqui eu coloquei as configurações um pouco mais altas, né? 1080p, as configurações mais altas. E aqui eu fiquei até impressionado que tá pegando aí uma média de 165 FPS. E tá rodando muito bem, cara. Tá rodando muito bem. Acho que eu vou fazer uma live jogando só Free Fire. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários se quer ver uma live só rodando aí, jogando aí o Free Fire no emulador, né? Não sei nem jogar o jogo, mas eu vou abrir uma live só rodando no Free Fire, só que no canal secundário. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Ó, tá rodando lindo, rodando liso do liso, mantendo aí uns 144 Hz tranquilo aí no Free Fire. Até agora eu não peguei nenhuma arma, tô aqui maravilhando aqui com o desempenho que eu estou tendo nesse gráfico integrado. Cara, por incrível que pareça, eu já testei algumas configurações aqui no Free Fire, já testei algumas placas de vídeo e não tive esse desempenho como a gente tá tendo. Olha, tá rodando muito bem. Agora, dando uma brincadinha aí no Vavazinho Valorant, vamos ver aí como é que vai ficar o desempenho. Como é que vai ficar o desempenho no Valorant. Aqui nós colocamos que o jogo é leve, então eu coloquei aqui, deixei aqui um 1080p, né? 1080p com os gráficos tudo no baixo. Eu prefiro jogos competitivos, prefiro manter mais FPS para ter um desempenho melhor. E aqui, cara, tá pegando aí uma média de 146. Aqui eu achei que o FPS tá tá bem baixo. Aqui eu acho que o FPS tá um pouco baixo. Será que é por conta aí do clock do 1 do 2 ali, ó, tá variando em 3. Talvez esse overclock não foi tão legal para jogar um Valorantezinho, tá? Eu senti diferença, uma melhora em alguns jogos, e tem alguns jogos que não achei uma diferença tão legal. Aqui no Valorant eu tô achando que o FPS não tá tão legal. O clock ali na CPU 1, 2, 3 e 4, ele tá variando entre 3.8 GHz a 4.8 GHz. Talvez possa ser isso. O processador não dá conta, né? Não dá conta. Já é um processador quente por padrão, ou o IPC dele, eu não sei. Pode ter também algum probleminha de arquitetura. Mas olha lá, 100 FPS, 150 FPS, praticamente aqui é o Ryzen 5 465G. Eu achei que aqui no Vavazinho eu achei o desempenho baixo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa configuração. Deixa eu até ver se tá no 1080, tá no 1080p. O monitor que eu estou utilizando 4K, mas eu tô testando aqui em 1080p. E no Vavazinho eu achei o FPS baixo, 154 de média. Pessoal, agora aí nós vamos testar aí o Clayton, o emulador do PS3, né, no God of War 3. As configurações, eu vou mostrar aqui as configurações que eu estou utilizando, né, em CPU. Em CPU, ó, dá uma pausa aí e coloca aí, tá? Coloca aí essa configuração que eu estou utilizando. GPU nós estamos utilizando frame time travada 60, desabilitado, qualidade aqui tá em alto, aqui tá em aproximate, e aqui 720p recomendado, aqui 720p, e aqui eu coloquei aqui no escalonamento a 100% para ter uma melhor qualidade, o FSR. E essa configuração, vai dando uma olhada aí, dá uma pausa aí no vídeo e vai dando uma olhada, né, Atomic, Fast, vai dando uma olhada nas configurações que eu estou utilizando. Os patch é na última versão e a gente vai começar aqui fazer alguns testes aqui no God of War. Aqui, pessoal, ó, aqui nós tá rodando aí o Clayton God of War. E ele tá variando entre 30 a 50 FPS. Tá variando entre 30 a 50 FPS.
entregando aí um bom desempenho, tá? Entregando aí um bom desempenho. Dá pra brincar tranquilo. Dá pra brincar tranquilo, ó. Se mantém entre 30 e 50 FPS. Deixa eu... Vamos andar aqui. Ó, dá pra brincar. Cara, nossa, eu tô tendo uma excelente experiência, tá? Tô tendo aí uma excelente experiência. Cara, agora no emulador, tá? Agora eu observei no emulador, o emulador fez com que o processador esquentasse um pouco mais. Em todos os jogos que eu tenho testado aqui, o processador tem ficado ali no máximo nos 60 FPS. Aqui no Cleitão, God of War, nós vimos aqui, apertando o botão aqui errado, nós vimos aqui que o processador bateu 72 graus. Então, se você for rodar aí o God of War, Cleitão, God of War, né? Você vai precisar de uma boa refrigeração. Senão aí sua configuração o seu processador vai esquentar muito. Olha lá, 73 graus com water cooler. Eu estou utilizando aqui um water cooler e ele está 73 graus com water cooler 240 mm. É um water cooler da Kozai. Então, o processador emulador ele força bem, faz com que você quer testar para ver se o seu processador esquente, baixar esse emulador, configurar ele e testar ele. Que o emulador faz com que esquente, né? A emulação ali exige muito do processador. Hoje já melhorou demais nas emulações para os Ryzen e para a AMD, mas antigamente você ia testar nos Ryzen, a emulação não ficava tão legal. Hoje você já consegue brincar tranquilo, mas olha lá, força o processador. Nós ele o processador com os picos 75% de uso e a temperatura 72 graus, mas tá variando o FPS entre 30, 40 a 60. E esse clock a mais aqui que a gente fez no processador, esse clock a mais tá me dando mais margem dele rodar mais liso, tá? Eu já fiz esses testes aí. E agora aqui no emulador melhorou demais o que nós fez aí no processador. E dá para brincar tranquilo. E aí, pessoal, o que vocês acharam desses testes, desse overclock, desse PBOzinho que a gente fez nessa configuração? Deixem aí nos comentários e deixem também qual outro jogo que eu poderia testar, né? E qual outro kit que eu poderia fazer esses testes, tá? Vou ficando por aqui. E qualquer dúvida, sugestões de live, sugestão de vídeo, temos aí o canal do Telegram, canal do Instagram, deixem lá que é mais fácil de eu ver, ou qualquer coisa, se não tiver esses meios, deixa aqui no comentário. Também deixa aí no comentário, vamos conversar, vamos bater um papo, interaja conosco aqui nos comentários. Vou ficando por aqui e nos vemos aí em um próximo vídeo. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page.